Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor, que bom estarmos na casa de Deus, que bom que você veio. É muito bom ter aqui essa cooperação tão linda dos nossos irmãos, das nossas congregações. Isso alegra o coração do pastor, já fico bastante regozijante e eu fico imaginando o coração de Deus. O quanto Deus fica feliz com essa cooperação. Quando as filhas vêm cooperar com a mãe. Isso é uma grande bênção. Eu fico muito feliz mesmo. E eu quero que vocês aplaudam ao Senhor pelos nossos irmãos que vêm cooperar conosco. Muito obrigado. A mãe precisa das filhas também. E eu louvo a Deus porque as filhas têm atendido e tem estado conosco aqui. Muito obrigado. Vocês alegram o meu coração e o coração do Senhor, o nosso Deus. Também estou muito feliz, sempre gosto de registrar a cooperação dos nossos adolescentes. Eu vi adolescentes em todos os grupos e nós tivemos aqui com os nossos adolescentes aqui da Igreja Sede a primeira fase do culto, a fase de cânticos congregacionais. É uma alegria muito grande para mim. Eu tenho muito orgulho dos nossos adolescentes, das nossas primeiras idades, que dentre tantas opções, inclusive a opção de ficar em casa assistindo o YouTube, com um tempo friozinho desse. Mas eles, os nossos adolescentes, as nossas primeiras idades, adolescentes, jovens, juniores, e registro essa noite em especial os adolescentes, têm doado suas vidas, seus talentos, têm doado seu tempo, suas emoções e têm amado a esta casa. E não somente amado a casa do Senhor, têm amado ao Senhor Jesus de coração. Isso é visível em cada gesto que eles produzem. Então também quero que vocês aplaudam ao Senhor Jesus pelos nossos adolescentes. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês, de verdade. Amados, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia Sagrada no texto que nós estamos usando por base para essa classe que nós estamos fazendo. Não será uma pregação, não será um ensino somente bíblico, será uma escola onde nós estaremos analisando os resultados dos censos de 2010 e 2022 e estaremos falando um pouco sobre a repercussão disso, sobre esses dados. Já começamos na terça-feira passada e quais os impactos disso e quais as nossas necessidades diante disso. Como reagirmos a esses dados, como agirmos diante dessa realidade, mera constatação da realidade posta. Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Concordam que transformemos esse momento num momento de uma aula, de escola? Amém ou não? Amém. Efésios, no capítulo 4. Esse texto fala muito forte comigo, eu sempre leio esse texto. E em tempos onde tantos falam sobre propósito, escrevem sobre propósito e citam frases sobre propósito, e eu já estou cansado até de ouvir que quem quer cumprir o propósito tem que suportar o processo, porque todo mundo repete esse negócio. Mas o que é propósito? Qual é o propósito? Como a gente descobre o propósito? Quando falamos de propósito, estamos falando de qual propósito? Nossos? Ou de Deus? E se falamos de propósitos de Deus, quais são os propósitos de Deus para a igreja? E quais são os propósitos de Deus para nós, individualmente? Esse texto é um texto que me comunica muito sobre propósito. E do modo certo, do modo como só podia ser, bíblico.
Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Vocação é sinônimo de propósito. Então Paulo está dizendo: eu rogo, irmãos, por favor, que vocês andem de modo digno da vocação, do propósito a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Com longanimidade. E para reforçar longanimidade, ele explica: suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade é suportar uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente, não é só esforçando, é esforçando com detalhes, é esforçando com energia, é esforçando com força, com determinação, diligência, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês têm que fazer força para preservar a unidade desse corpo, chamado igreja, que é a unidade do Espírito, é o amálgama que une esse corpo, no vínculo da paz. Em épocas de muitas pessoas que semeiam a guerra. Em época de muitas pessoas que se orgulham da guerra. Em época de muitas pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo, mas leva um pecado para casa. Porque está desobediente à palavra do Senhor. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, não tem dois, não tem três, não tem dono de ministério, não tem dono de congregação, não tem minha congregação, não tem minhas ovelhas, não tem meu povo, não tem meu campo, não tem meu. É tudo de Deus. Somos todos de Deus. Há um somente corpo e só um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, do vosso propósito. Foram chamados para isso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então ele vem dizendo que ser chamado para um propósito é uma graça, é uma bênção de Deus. Bendito aquele com quem Deus tem propósito. E essa graça foi concedida, esse propósito, essa bênção de Deus, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Foi Ele que determinou, Ele que escolheu, Ele que impôs a cada um de nós. É dele, é Ele que comanda, não sou eu, não é ninguém, é Ele quem determina o propósito. Pula esse texto parentético do versículo 8, versículo 9, e vamos para o 11, que prossegue. No 7 falou sobre a graça segundo a proporção do dom de Cristo, e agora vem esmiuçando esses dons. Verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Ele mesmo, foi Deus mesmo, que concedeu a cada um dons que determinam qual é o propósito de Deus. De acordo com o dom que você recebeu, isso determina o propósito de Deus para com a tua vida. Eu sempre cito como exemplo, porque é muito fácil. Essa turma que está aqui tocando é um dom muito especial. Tem muita gente que não tem o ouvido afinado, tem muita gente que não tem a voz afinada, tem muita gente que tem dificuldades para ouvir o colorido das notas. E nenhum problema, isso não é defeito, isso é só uma escolha de Deus. Mas a esses foi dado esse dom. Conseguem ouvir o colorido das notas, conseguem reproduzir esse colorido das notas, seja com a voz, seja com seu instrumento. Obviamente que isso determina que eles seriam o quê? Qual é o propósito de Deus com a vida deles? Serem músicos. Porque se Deus não quisesse que eles fossem músicos, era só não dar o dom. Quando dá o dom, Deus está dizendo, quero. Entendeu? Amém ou não? Então pronto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a, ou com o objetivo de, qual é a palavra que vem aí? Qual é a palavra que vem? Com vistas ao, pode falar. Antes, para pastores e mestres, seguindo o próximo versículo. Com vistas ao, hoje eu vou precisar que vocês fiquem bem ligados comigo aqui, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento. Então ele deu os dons com vistas ao aperfeiçoamento do corpo, que é a igreja. E essa palavra aperfeiçoamento, ela é muito importante. Porque ela fala de completude, ela fala de cumprir plenamente o propósito geral da igreja, e ela fala de crescimento, de melhora, de ampliação, de avanço. Amém ou não? Então esses dons existem para acontecer avanço, melhora, completude, prosseguimento. Para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. E vamos aperfeiçoando e edificando o corpo de Cristo, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Do que é que esse versículo está nos falando? Está nos falando algo que nos convida à humildade. Humildade que murmuradores não têm. Humildade que reclamões não têm. Porque a pessoa que murmura ou que reclama, ela parte do pressuposto de que ela sabe o que é melhor. E isso, achar que eu sei o que é melhor, é falta de humildade, é soberba, é o pecado do Éden. Quem sabe o que é melhor é Deus. Eu não tenho o direito de reclamar e de murmurar, porque eu não sei o que é melhor. Então aqui está falando de processo. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém é santo.
E aqui toda hora a gente como líder encontra pessoas na igreja que se dizem: estou decepcionado, me decepcionei, porque eu achei que na igreja eu ia encontrar só gente santa, porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, e você também fez alguma coisa. Porque o texto bíblico é muito claro: ninguém é perfeito, todos estamos em processo. Quem está aqui, não entrou no céu ainda, está sendo trabalhado, é porque tem defeito. Quando a gente alcança a estatura certa, Deus leva. Alguém aqui quer ficar perfeito essa noite? Não quero fazer culto fúnebre amanhã. Então esse texto está falando de processo, todos nós. Mas temos que seguir caminhando no verso 14, para que não sejamos mais como meninos. Então tem que ampliar, tem que melhorar, tem que crescer, tem que aprender, tem que desenvolver, tem que ir para frente, para não ficar igual menino. Ficar fazendo molecagem, agitados de um lado para o outro. Cada vento que bate, uns para o desânimo. Cada vento que bate desanima, retrocede, para, desiste. E outros para um ânimo errado. Bate um vento, ele vai parar lá na esquina da profecia falsa. Bate outro vento, ele vai parar lá na visão revelatória. Bate outro, vai parar na casa da pitonisa. Bate outro, vai parar lá no evento não sei das quantas que tem revelamento. Menino, molecagem. Para que não sejamos mais meninos, precisamos crescer. Para que não fiquemos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Doutrinas que surgem pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem as pessoas a erro. É o que está aí. Mas seguindo em verdade e em amor, cresçamos em ainda está faltando convicção. Cresçamos em uau, que alívio, que alívio. Pastor, por que Summit? Por que Heimstrahl Training? Por que Escola Bíblica de Obreiro? Por que Escola Bíblica de Férias? Por que Escola Bíblica de Adolescentes? Por que treinamento ministerial? Por que Escola de Pregadores? Por que College Plus? Por quê? Porque essa igreja está cumprindo aquilo que Deus mandou. É crescer em tudo. Não é só no reteté, xerebedeco. Pastor, é frio? Não, sou pentecostal do Papo Amarelo, mas eu sou pentecostal da primeira onda, pentecostal histórico, pentecostal que estuda a Bíblia, pentecostal que conhece a palavra, não é moleque, fica pulando para lá e para cá, vazio, lata vazia, faz um monte de barulho, não serve para nada, qualquer vento que bate derruba. Pentecostal com teologia, pentecostal com profundidade bíblica, pentecostal que aprofunda a Bíblia, pentecostal que vai procurar nos originais, pentecostal que faz exegese, que faz hermenêutica, pentecostal que participa de capacitações. Eu sou pentecostal que presta, porque o resto não presta. Simples assim, direto e reto, do jeito que é o pastor Carlos mesmo. Já estão acostumados, já está indo para 8 anos já. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo de Cristo, a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa
cooperação de cada parte. Escapa alguém aqui do cooperação de cada parte? Na cooperação de cada parte, existe crente de banco? Não existe crente de banco. Tem propósito, tem dons, tem ministério para exercer. Há ministérios que têm acesso ao púlpito, há ministérios que ninguém nem vê. O ministério da intercessão. Às vezes, tem um pastor aqui no estado do Paraná, que eu tenho uma profunda admiração por ele. Eu vou até citar o nome, pastor Eloir, de Pinhais. Faz muitos anos, e todos os dias, às 3:30 da manhã, há muitos anos, pastor Eloir me manda uma mensagem dizendo: pastor, eu estou orando pelo senhor. Todos os dias, há muitos anos. Ministérios gigantes que Deus está vendo. Deus está enxergando. É lindo demais isso. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Esse corpo, segundo esse corpo que é a igreja, segundo a cooperação de cada um, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento, para edificação de si mesmo, do seu próprio corpo, em amor. Amém? Amém. Vamos retomar então os dados que nós começamos a trabalhar na terça-feira passada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu até tirar isso aqui. Fica melhor para ver o telão? Esse lado aqui está conseguindo enxergar lá? Tá tudo bem? Então tá bom. Mais evangélicos, menos cristãos. Evolução religiosa no Brasil, uma análise completa. Panorama religioso atual no Brasil. Agora minha luta com o meu óculos. Nós temos os dados preliminares do censo revelam o Brasil ainda majoritariamente cristão, com 83,6% da população seguindo alguma denominação cristã. Destaca-se o expressivo crescimento do grupo dos sem religião. Isso aqui é para despertar a nossa atenção. Transformação religiosa 2010-2022. 2010, católicos 65%, evangélicos 21,6%, sem religião 7,9%, espíritas 2,2%. Mudanças. Católicos diminuíram 8,4%, evangélicos aumentaram 5,3%, sem religião aumentaram 1,4%, religiões afro 0,7%. Católicos estão a 56,7%, evangélicos 26,9%, sem religião 9,3%, espíritas 1,8%. Grupo etário, perfil etário dos religiosos nesse tempo de avaliação. Evangélicos, perfil predominantemente jovem, com forte concentração na faixa etária de 15 a 29 anos. Estão entendendo por que essa igreja valoriza e ama tanto as primeiras idades? Porque esse é o perfil que mais cresce, mais se desenvolve. Hoje, os adolescentes são os maiores evangelizadores do mundo. Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Católicos, base de fiéis com idade mais elevada, sem religião, predominância de adultos jovens entre 18 e 35, normalmente, pessoas que ao chegarem no início da fase adulta, adolescência, juventude, começam a fazer questionamentos, que é natural, todos nós passamos por essa fase.
Só que a minha geração, quando fazia questionamento para os pais, por exemplo, os pais falavam assim: cala a boca, é assim porque eu quero. É assim ou não é? Pai, por que eu tenho que ir na igreja? Porque eu quero que você vá. Você vai e acabou. Quantos foram educados assim? Pronto. Estamos aqui. A nossa geração sobreviveu a isso. Funcionou assim. E essa nova geração? Não funciona assim. Se você falar cala a boca, ele vai calar para te respeitar. Para respeitar a tua posição de autoridade. Mas ele nunca mais confia em você. E ele não vai seguir a tua orientação. É muito diferente da nossa geração. Muito diferente. Essa nova geração, eles querem saber. E nós temos o dever de explicar. E quando não soubermos explicar, pesquisar junto com eles. Termos essa humildade. Quando explicamos, ou quando admitimos que não sabemos, mas que vamos estudar juntos, nós ganhamos a confiança deles. Nós ganhamos a empatia. E então eles caminham conosco. A esmagadora maioria das pessoas que caem ali, no ambiente dos sem religião, foram pessoas que fizeram questionamentos e não tiveram resposta. E por que não tiveram resposta? Porque gerações anteriores não estudaram. E eu não estou falando de estudo secular, eu estou falando de religião. Gerações que foram muito espirituais, mas que não estudaram para dar respostas racionais. Essa geração precisa de respostas racionais. Ou a gente estuda teologia, ou a gente perde essa geração. Ou a gente tem respostas, ou a gente perde essa geração. Ou a gente estuda com eles, ou a gente perde a confiança dessa geração. Isso são dados científicos, não é blá blá blá. Distribuição religiosa por nível educacional. Educação superior, maior concentração de espíritas e sem religião. Isso aqui é reflexo do que eu falei antes. Porque eu estou falando de espíritas, eu não estou falando de espiritualistas. Os espiritualistas, candomblé, umbanda, etc., eles são tão emocionais quanto os pentecostais sem conhecimento. Os reteté da vida. É tudo igual. Cai na mesma vala. Então, aqui, os espíritas são cientificistas. Eles têm respostas científicas para as perguntas que alguns adolescentes fazem. E então, quando o jovem faz questionamentos e tem respostas dadas pelo espiritismo intelectualista, eles vão para o espiritismo, e é por isso que o espiritismo tem crescido. E quando nós cristãos, crentes, não damos resposta, eles vão para os sem religião. Eles não acreditam em mais nada. É por isso que ensino superior, a maior concentração é de espíritas ou sem religiões, porque é uma camada racional, é uma camada que pensa, que estuda, que quer saber com profundidade. Ensino médio, distribuição equilibrada entre os grupos religiosos. Ensino fundamental, predomínio de católicos e evangélicos. Sem escolaridade formal, maior predominância de católicos. Aspectos financeiros e socioeconômicos, eu vou pular isso aqui. Distribuição geográfica das religiões. Norte e centro-oeste do Brasil, maior crescimento evangélico. É onde mais os evangélicos estão crescendo. Os estados que já ultrapassaram a barreira e já são de maioria evangélica estão todos na região norte. Regiões metropolitanas.
Nós aqui estamos nesse caso aqui, ó. As regiões metropolitanas é onde mais cresce a concentração dos sem religião. Tem buscado estudo, tem buscado racionalidade para poder superar a barreira da periferia, e então eles caem, não acham respostas teológicas, bíblicas, fundamentadas, eles caem na vala dos sem religião. Nós aqui, estamos aqui, temos que trabalhar essa realidade. Sul, maior resistência católica, isso se deve às nossas origens. No sul estão concentrados a maior parte dos imigrantes católicos, católicos que a gente chamava de católicos roxos, católicos praticantes, italianos, ucranianos, etc., que trouxeram o catolicismo. Então nós aqui sofremos muito mais nesse aspecto. Crescimento das religiões por décadas, se vocês olharem ali, aquela faixa alaranjada descente, ou vermelha descente, ali é dos católicos, essa faixa alaranjada que está em ascendente aqui, são os evangélicos. Estava estimado que em 2032, aquelas duas faixas se encontrariam e a faixa evangélica ultrapassaria a faixa católica. Mas o nosso crescimento, que era mais acentuado aqui perdeu força, diminuiu o ritmo. E porque diminuiu o ritmo do nosso crescimento, então as previsões hoje não são mais de 2032. Passaram para 2040, daqui a pouco nós vamos ver isso. Fatores de mudança religiosa, por que as pessoas mudam de religião? Fatores emocionais, busca de acolhimento e sentido. Fatores institucionais, proximidade e capilaridade das instituições. Fatores familiares, influência dos familiares. Fatores intelectuais, questionamentos doutrinários e busca por coerência teológica, explicação teológica. Fatores sociais, redes de apoio e mobilidade socioeconômica. Detalhe, aqui nos fatores emocionais e fatores sociais, camada mais baixa da população. Classe D, classe E, acaba caindo mais aqui. Lá, naqueles fatores lá, classe A e classe B, pessoas de rendas mais altas. Isso é só dado científico. Perspectivas e projeções futuras. 2030, projeção de católicos 49%, evangélicos 32%, sem religião 12%. Vejam que em 2030 era para nós estarmos já aproximando de uma maioria evangélica. Perdemos ritmo, em função disso, só a previsão em 2030 é 32%. Detalhe, aumento absurdo do número de sem religião. O salto é exponencial ali no percentual de sem religião. Aquilo que nos falta para nós ultrapassarmos aqui os católicos, nós perdemos para os sem religião. Pessoas que nós não conseguimos reter por falta de ensino, de teologia, de amor pela profundidade teológica. Então, ao invés de continuarem e incentivarem o nosso crescimento, pularam para o rol dos sem religião. 2040, possível paridade numérica entre católicos e evangélicos. Então, saltou de 2030 a 32, que era para nós ultrapassarmos, saltou para 2040. Nós perdemos ritmo, aumentou em 10 anos a possibilidade de nós termos maioria evangélica no nosso país. 2050, nesse ritmo, em 2050, há uma provável maioria evangélica. Veja como ficou bem mais distante. 2060, a previsão em si, continuando nessa curva, é de um pluralismo religioso exacerbado. Desafios e oportunidades para as organizações religiosas. Catolicismo não nos importa, nós somos evangélicos. Quais são os desafios e oportunidades? Igrejas evangélicas, consolidação doutrinária e formação teológica. Expansão planejada para regiões estratégicas, atuação social transformadora nas comunidades, equilíbrio entre tradição e inovação. Equilíbrio entre tradição e inovação. Tem uma palavra que eu sempre estou usando aqui na igreja: nós não somos disruptivos. Nós não queremos ser disruptivos. Na terça-feira passada eu expliquei isso. Quantos estavam na terça-feira passada, levantem a mão, por favor. Quantos não sabem o que é disrupção, pode levantar a mão, não tem problema nenhum, que eu também não sabia. Temos bastante. Então eu vou explicar. O que é disrupção?
A disrupção é deixar de existir uma cultura para existir uma outra cultura. Não entendi, pastor. Vou explicar de forma prática. Eu sou da geração que pegava filme na locadora. Quantos aqui são? Lembra que a gente tinha que rebobinar, senão a gente pagava multa. Tinha que entregar no prazo, senão pagava multa. Tudo pagava multa. Pois é. Onde estão as locadoras hoje? Elas não existem mais. Por quê? Porque aconteceu uma disrupção. Surgiu uma nova tecnologia, que é a tecnologia de filmes pela internet, e acabou as locadoras. Isso se chama disrupção. A substituição do computador, ou melhor, das máquinas de escrever pelo computador é uma disrupção. A extinção de profissões como a minha primeira profissão, faturista, minha profissão primeira lá, aos 12 anos, não existe mais. Por quê? Porque hoje o computador faz tudo isso. Antigamente eu tinha que fazer à mão, pegar as notas fiscais lavradas à caneta, com várias vias, etc. Depois pegar aquelas notas fiscais, somar todas, produzir uma fatura batido a máquina, datilografado, depois da fatura, emitir as duplicatas datilografadas em várias vias, depois emitir um borderô, levar fisicamente no banco. Hoje, acabou, não faz mais nada disso. Tudo isso é eletrônico. Isso se chama disrupção. Deixou de existir uma tecnologia para surgir uma nova. Nós não somos disruptivos, nem para trás e nem para frente. Nós não somos disruptivos no sentido de rompermos com o futuro e ficarmos agarrados ao passado. Não queremos ser. Também não somos o contrário, de rompermos com o passado e nos agarrarmos ao futuro. E a tendência nas gerações é essa. Para as gerações mais anteriores, mais antigas, como eu, é mais confortável para nós manter aquilo que a gente já conhece. Só que isso não é desenvolvimento do corpo. Para as gerações novas é mais fácil romper com tudo e surgir tudo novo. Mas isso também não é aperfeiçoamento do corpo. Aperfeiçoamento do corpo é a capacidade disso tudo existir junto. O antigo e o novo. A tradição e a inovação. Isso exige um esforço tremendo, chamado amor. Só o amor é capaz de produzir isso. Porque quando eu amo, eu entendo o outro. Eu entendo que o outro pensa diferente de mim, sente diferente de mim, acredita diferente de mim, vive diferente de mim, é diferente de mim. Só o amor é capaz de fazer isso. E principalmente o amor paternal. Eu vivo falando para os nossos obreiros aqui. O melhor sentimento que nós podemos desenvolver como líderes de Deus é o de paternidade. Porque com o filho da gente, a gente entende quando ele erra. Com o filho da gente, a gente entende quando ele pensa diferente da gente. Com o filho da gente, a gente perdoa. Com o filho da gente, a gente quer que ele seja melhor que a gente. Isso se chama amor. É por isso que Jesus chamava seus discípulos de filhos. É por isso que Paulo chamava os seus discípulos de filhos. É por isso que João chamava a igreja de meus filhinhos. É o único sentimento possível para a gente conviver, antigos e novos. Quem gosta de conservar, mas quem gosta de inovar. E a gente traz tudo para dentro, a gente só varre para fora aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Não tem como. Amém ou não amém? Todas as denominações, desafios e oportunidades para todas as outras denominações, incluso nós. Diálogo com os sem religião e novos arranjos espirituais. Arranjos espirituais aqui não é misturar as coisas, não é ecumenismo não. Mas é capacidade de diálogo, tá? Presença significativa em ambientes digitais.
Por que nós, falei aqui terça-feira passada, por que nós temos parede preta, temos luzes, temos um monte de câmera, gente andando para lá e para cá, um monte de computador lá em cima? Porque isso aqui é fundamental. Hoje as redes sociais são a maior ferramenta de evangelização do mundo. Quem não está nas redes sociais está fadado a diminuir e a fechar. Quem não evangeliza pelas redes sociais está fadado a desaparecer. Simples assim. É a realidade da vida. Formação de lideranças para contextos plurais. É isso que eu estou falando aqui. Onde tem novo, tem velho, tem gordo, tem magro, tem rico, tem pobre, tem alto, tem baixo, tem branco, tem negro, tem de tudo. Líderes precisam ser formados com essa visão. Só não cabe o pecado. Mas tem lugar no corpo de Cristo para todo mundo, inclusive aquelas pessoas que pensam muito diferente de mim. Mas é meu irmão e eu amo. Não vai embora, não vou deixar embora. Não quero que vá embora. Vou fazer de tudo para que ele fique. Promoção da tolerância e cooperação interreligiosa. Não está falando de mistura. Não está falando de mistura de rebanho. Está falando de cooperação. Eu vim para cá, saindo de uma sessão, ali na Câmara dos Vereadores, onde o nosso querido vereador Pastor Hélio, fica em pé Pastor Hélio mais uma vez, apresentou o projeto de Marcha para Jesus. E nós fizemos questão de deixar claro ali que a Marcha para Jesus não é só para evangélicos. A Marcha para Jesus é para todo mundo que professa Jesus. Nós vamos misturar rebanhos? Não. Mas nós vamos ganhá-los pela amizade, pelo carinho, pelo amor, pela capacidade de dialogarmos, de conversarmos. Não é fecharmos a gente, nos fechar dentro da nossa cerquinha aqui e falar, vocês ficam para lá e nós para cá. Vocês são do mundo e nós não somos do mundo. Nós somos extraterrestres. Não. Nós somos terrestres. Estamos no mundo. Jesus falou, vocês estão no mundo. Então nós vamos dialogar, vamos conversar, vamos fazer amizade. A gente não vai aceitar pecado, mas a gente vai conquistar cada alma, cada vida pela empatia, pela amizade, pelo contato, pela capacidade de caminhar juntos. Amém ou não? Isso é ser igreja. Evolução da filiação religiosa em Colombo, Paraná. Chegamos em Colombo. Vamos para frente. Vamos lá. O perfil religioso do Paraná em Colombo passou por transformações significativas entre 2010 e 2022. Apesar de ainda representar a maioria, a Igreja Católica experimentou uma redução de 7,6 pontos percentuais, caindo de 70,6% para 63% da população, o que é ainda um número muito superior à média nacional. Então, Colombo ainda é uma cidade muito católica. E isso graças aos nossos imigrantes. Nossos imigrantes que vieram para cá eram muito católicos e isso influencia bastante a nossa realidade aqui. Nós somos um fato exagerado daquilo que acontece em toda a região sul. Tendências religiosas em Colombo. Redução católica, expansão evangélica, aumento dos sem religião. Aqui é preocupante. Há em Colombo uma tendência de aumento para os sem religião. Isso nos passa que tipo de informação? Que a nossa teologia ainda está fraca. Que nós ainda estamos preocupados só com os aspectos emocionais. Enquanto a gente está preocupado com os aspectos emocionais, culto, que a gente dá glória a Deus, pula para cima, fala em língua estranha, etc. Mas que não tem teologia, que não tem profundidade, somado a isso, provoca o aumento dos sem religião. Tem que ter. É graça e... Crescei na graça e... Crescei na graça e... Só graça produz isso aí. Aumento dos sem religião. E isso é só análise de dados. Diversificação religiosa. Então está surgindo em Colombo cada vez mais religiões. Religiões que antes nós não ouvíamos falar começam a surgir em Colombo. Hinduísmo, shintanismo, amanismo, brahmanismo e assim vai.
Análise por faixa etária. Jovens, de 10 a 24 anos, maior concentração de pessoas sem religião e menor proporção de católicos. Atenção, líderes das primeiras idades. Enquanto a tendência de crescimento é nessa fase, a tendência de aumento dos sem religião também é nessa fase. Ou seja, ou nós ganhamos, ou eles viram sem religião. Ou nós os conquistamos, ou eles viram sem religião. Análise pura, simples de dados. Adultos entre 25 e 59 anos. Há um equilíbrio entre católicos e evangélicos. Idosos de 60 anos. Há uma predominância católica. Distribuição familiar. Família com filhos tendem a buscar comunidades religiosas que ofereçam programas estruturados para diferentes faixas etárias. Eis aqui o porquê da nossa preocupação em termos ministérios dedicados a cada idade. Eis aqui a nossa preocupação em abrirmos uma igreja específica para as primeiras idades, a igreja Believe. Por quê? Porque é forma de evangelização para esse momento. Não tem outros meios. Temos que usar aquilo que nós temos. E aquilo que a ciência nos apresenta de possibilidade. Perfil educacional dos fiéis. Ensino superior. Maior presença, isso em Colombo. Maior presença de espíritas sem religião de novo. Então Colombo está na mesma realidade nacional. Temos mais espíritas e sem religião que cursaram nível superior, ou pessoas que cursaram nível superior, têm tendências muito maiores a serem espíritas ou a serem sem religião. Ensino médio, distribuição equilibrada. Ensino fundamental, predominância de católicos e evangélicos, sem escolaridade, maior predominância dos católicos. Aspectos socioeconômicos e religiosidade, classes A e B, maior diversidade religiosa com presença significativa de católicos, espíritas e sem religião. Classes A e B, os evangélicos têm alcançado pouco. E por quê? Porque infelizmente, amados, nós temos tido uma opção de acreditarmos que só o pobre que tem alma. Isso é uma verdade, a gente tem que dizer, é a verdade. Quais as estratégias que nós temos para evangelizar o rico? Todas as vezes que a gente fala em evangelização, a gente fala em quê? A gente faz o quê? A gente vai para a periferia, a gente vai para a favela, porque a gente acha que é isso. Ação social é importante, é fundamental na igreja. Mas evangelização não se confunde com ação social. Ação social com evangelização se faz para pobres. Mas evangelização também se faz para ricos. E é por isso que nessa faixa, classes A e B, a gente não tem presença fácil. Classe C, distribuição equilibrada entre católicos e evangélicos. Classe D e E, pessoas com baixa renda mesmo. Maior presença evangélica, especialmente em denominações pentecostais e neopentecostais. Isso aqui são dados do censo, fui eu que inventei. Só pesquisa científica. E por quê? Está lá, ó. Valorizam aspectos comunitários e assistenciais das igrejas, que frequentemente funcionam como rede de apoio social. Por quê? Porque transforma a igreja numa entidade de assistência social, conquista pessoas de baixa renda. Não quer dizer que elas sejam crentes, quer dizer que elas estão ali para serem beneficiadas. Temos que pensar, sim ou não? Distribuição geográfica das religiões em Colombo. Região central de Colombo, maior concentração de igrejas históricas, católicas e protestantes tradicionais. Desde que eu assumi aqui, eu venho falando que a gente tem que erguer a nossa bandeira onde? Pode repetir, pode falar. Desde que eu assumi aqui, eu venho dizendo, nós precisamos erguer a nossa bandeira no centro. Nós não temos igreja no centro. Nós não temos irmãos para plantarmos igreja no centro. Nós não temos gente nossa morando no centro. É uma constatação simples. Bairros consolidados, distribuição equilibrada entre católicos e evangélicos. Áreas de expansão,
de expansão. Maior presença de igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Zona rural, predominância católica. Essa é a nossa realidade de Colombo. Participação e engajamento religioso. Eu vou pular isso aqui. Perspectivas para o crescimento evangélico. Como podemos crescer em Colombo? Evangelismo relacional. Graças a Deus, a DCMI é uma igreja afetuosa. Isso é uma bênção. Na nossa realidade curitibana, ser afetuoso é uma bênção. Porque a fama nossa no mundo, Curitiba e região metropolitana, é de que nós somos muito fechados. De que curitibano não gosta de falar bom dia, de que a gente não gosta de cumprimentar vizinho, de que a gente não gosta de relacionamentos. Há até piadas na época da pandemia, que quando falava assim, vocês têm que manter um distanciamento de 10 metros uns dos outros. O curitibano falava, só isso? Graças a Deus, a DCMI é uma igreja que tem aprendido a se relacionar, tem aprendido a ser afetuosa, mas isso tem que ir além da igreja. Precisamos ser afetuosos com os nossos vizinhos, lá no trabalho, e afetuosos evangelisticamente, que conduz as pessoas a Deus. Presença digital, estamos fazendo tudo o que nós podemos melhorar. Exercício que eu fiz terça-feira passada, faço hoje de novo. Olha para o teu dedo. Olha para o dedo. Diga, dedo. Dedo. Você é evangelizador. Como assim, pastor? Hoje, para ser evangelizador, é só clicar compartilhar. E eu fico olhando as redes sociais da igreja, já está tudo pronto, os cultos estão lá, as postagens estão lá, as mensagens estão lá, as coisas estão lá. Minhas redes, as redes da igreja. E não curtem e não compartilham. A evangelização mais fácil do universo não fazem. Só que eu vejo o crente curtindo porcaria toda hora, porque aparece lá, fulano curtiu isso. Olhe para o dedo de novo e diga, dedo, a partir de hoje você será evangelizador. Em nome de Jesus. Ação social transformadora. Eis a palavra, transformadora. Não é só ação social. E aqui eu chamo muita atenção dos irmãos que têm coração generoso. Fazer ação social é bom. Mas enquanto igreja, só é bom se for transformadora. Fazer ação social sem transformação é função da prefeitura. É função dos órgãos públicos. Estão entendendo? Fazer ação social, só por fazer ação social, é função dos órgãos públicos. A função social da igreja é eminentemente evangelizadora. Os recursos já são parcos, são esparsos. Então, se você vai fazer uma ação social, só faça mediante trazer a pessoa para Deus, trazer a pessoa para a igreja. Se não quer Jesus, se não quer Deus, vai pedir na prefeitura. Mas é isso. Simples assim. Porque a Bíblia não pede que seja diferente. Estão entendendo essa palavra ou não? Vamos lá. Formação de líderes. Desenvolvimento intencional de novas lideranças é crucial para sustentar o crescimento. Igreja com programas estruturados de discipulado e mentoria mostram capacidade de multiplicação 3 vezes maiores que as demais. O tempo de consolidação de uma nova cultura numa igreja é no mínimo 3 anos. Mas igrejas que têm líderes capacitados e que amam a capacitação, abrevia isso para 1 ano. E isso é científico. Desafios para as igrejas locais. Então, coisas que vêm surgindo que são desafios para nós. Secularização crescente, pluralismo religioso, transição geracional. As gerações estão mudando e com isso está mudando a cultura. E a gente tem que estar ligado nisso. E relevância social. A igreja irrelevante é uma igreja que não vai crescer, que vai acabar. O que é uma igreja relevante? É simples de definir. É aquela igreja que quando for arrebatada, as pessoas sentirão falta dela.
Se nós formos uma igreja, que a hora que formos arrebatados, a cidade não vai sentir falta de nós, nós somos irrelevantes. Nós só somos relevantes quando, ao sermos arrebatados, a cidade vai sentir falta. Lembra daquele hino antigo que dizia: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Alguém com voz de lamento, sentindo falta, vai dizer: aquela igreja foi embora para Sião. Mas se não houver voz de lamento, se as pessoas não vão sentir falta de nós, nós somos irrelevantes. Nós não somos igreja. Amém ou não? Oportunidades estratégicas. Como construir isso? Ministérios focalizados. Desenvolvimento de abordagens específicas para diferentes segmentos. Ministério de jovem, ministério de adolescente, ministério de criança, ministério de homem, ministério de mulher, ministérios focados. Que é o que a gente está fazendo. Centros comunitários, espaços multifuncionais de serviço e conexão com a população local. Isso a gente tem templo em tudo quanto é lugar. Alianças estratégicas, cooperação entre igrejas. A Marcha para Jesus é um caso desse. A gente vai impactar a cidade com o nome de Jesus e depois cada igreja faz a sua evangelização para trazer para dentro. Alianças estratégicas, presença digital integrada, todas as redes sociais integradas falando a mesma coisa, redes sociais da igreja juntamente com as redes sociais individuais dos membros, transmitindo uma mensagem, transmitindo uma ideia, transmitindo um valor, transmitindo um princípio, transmitindo Deus, falando de Jesus, integrado. Próximos passos para a igreja em Colombo. Planejamento estratégico. Por favor, queira ficar em pé de novo, por favor, pastor Tiago e pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo e pastor Tiago aceitaram conosco o nosso pedido para que eles montassem, trabalhassem e equipassem, enfim, o planejamento estratégico da nossa igreja. 2 homens de Deus, com formação, com capacidade e, sobretudo, que amam a Jesus acima de todas as coisas. Eles estão fazendo esse diagnóstico, vai precisar de todos nós aqui. Quando eles perguntarem alguma coisa para vocês, não se sinta invadido, simplesmente dê a resposta. Porque eles estão pesquisando as melhores formas de nós sermos mais efetivos aqui em Colombo. Muito obrigado, pastor Reinaldo, muito obrigado, pastor Tiago. Agradeço de coração. Primeira fase, diagnóstico. Fixação de pelo menos 5 áreas prioritárias. Nós fixamos 8, então eu tenho que atualizar isso aqui, né? Nós temos as 5, foram 8 que nós fixamos? Não, 13. Nós fixamos 13 áreas prioritárias. As 13 do DNA e mais 5 da missão integral. Uma igreja que satisfaz intelectualmente, fisicamente, socialmente, emocionalmente e espiritualmente. Anos de transição. Para mudar uma cultura, a média é de 3 anos para a gente poder mudar uma cultura, para a gente poder implantar uma cultura, para a gente implantar algo de novo, seja o que for. Taxa de sucesso, 70%. Então, mesmo que haja todo o esforço, ainda existe uma taxa de insucesso de 30%. Mais evangélicos, menos cristãos. Espiritualmente, como agirmos? Biblicamente, o que é que a Bíblia nos manda fazer para esse tempo? Para agora, para Colombo. Terça-feira que vem eu vou falar sobre isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.